Seja bem-vindo, eu sou Cláudia Lima e hoje eu vou te ensinar a fazer esse modelo de barrado, que é um modelo frente e verso. Eu fiz com a linha 100% algodão de Tex 295 e a agulha 1,75 mm. Espero que você goste do nosso modelo de hoje. Antes de começar, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você fica por dentro de todos os vídeos novos que eu postar por aqui. Eu preciso que você deixe para mim no comentário desse vídeo qual a sua preferência de barrado. Se você gosta de fazer barrados carreira única, frente e verso ou crochê filé, para eu saber a sua preferência e assim poder trazer vídeos novos de acordo com o que vocês gostam mais de fazer. Tá bom? Quando você fizer esse modelo e for postar nas suas redes sociais, você me marca, porque assim eu compartilho a foto do trabalho de vocês, te ajudando a alcançar mais pessoas nas suas redes sociais, tá bom? Então, agora, vamos ao passo a passo. Bom, pessoal, então nós vamos iniciar fazendo aqui, ó, um ponto baixo na ponta do tecido. Duas correntes, aqui eu dou um espaço, na barra do tecido faço um ponto baixo alongado. Aqui eu já tenho o meu primeiro caseado. Duas correntes, dou um espaço, na barra do tecido faço um ponto baixo alongado. Agora eu tenho aqui o segundo caseado. E assim eu vou caseando o meu tecido até chegar lá na outra ponta. E eu preciso de caseados múltiplos de 10 e vou adicionar mais um. Então, eu vou adiantar aqui meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente iniciar a primeira carreira. Bom, pessoal, então caseei o meu tecido aqui todo. Se você for casear o seu tecido todo primeiro, você faz aqui, ó, 3 correntes, vem onde fez o último ponto baixo alongado, faz aqui, ó, um ponto baixo alongado, já puxando aqui pro outro lado do tecido e assim você faz o cantinho. E daqui você segue fazendo 2 correntes, um ponto baixo alongado. E vai caseando aqui o restante do seu tecido. Como eu vou fazer apenas uma amostra com vocês, eu vou finalizar, vou arrematar o meu fio aqui. Então, aqui, ó, um ponto baixo na ponta, mais uma corrente para arrematar, porque esse barrado eu preciso começar pela frente. Se você for casear o tecido todo primeiro, você pode dar continuidade a partir daqui, ó, do ponto baixo que a gente passa na ponta do tecido. Então, aqui, ó, para prender o meu fio, eu já vou colocar aqui o que sobrou do fio inicial. Na hora que eu fiz o caseado, eu venho aqui no ponto baixo que eu tenho na ponta do tecido. Vou pegar aqui as duas alcinhas, vou fazer um ponto baixo. Vou colocar aqui, ó, dentro do primeiro caseado, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu já coloco aqui atrás, aqui, ó, o que sobrou dos fios para fazer o acabamento. Aqui dentro, eu vou fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo. No próximo ponto baixo do caseado, dentro do caseado seguinte, eu trabalho 2 pontos baixos. Um ponto baixo no próximo ponto baixo do caseado. Agora, eu venho aqui dentro do caseado seguinte, faço 2 pontos baixos. E um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Então, aqui eu fiquei trabalhando em 3 caseados, aqui, os 3 primeiros caseados somente com pontos baixos. Então, tem um ponto baixo aqui e mais 2 aqui dentro. Tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos seguidos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 5 correntes. Vou saltar aqui, ó, 2 caseados, venho aqui no terceiro caseado, eu vou fazer 3 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntes, laço meu fio, volto para dentro do mesmo caseado e vou fazer mais 3 pontos altos. Novamente, eu faço 3 correntes, laço meu fio e aqui dentro do mesmo caseado, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, no início fica emboladinho assim, mas depois, à medida que a gente for abrindo o tecido, fazendo a carreirinha, o barrado vai se abrindo. Aqui, ó.
Então, agora eu faço 5 correntes, salto aqui, ó, 2 caseados, venho aqui no próximo ponto baixo do caseado, aqui, ó. Então, na verdade, você salta aqui, ó, 2 caseados, assim como a gente saltou 2 caseados aqui anteriormente. Aqui, no ponto baixo do caseado, nós fazemos um ponto baixo. Dentro do próximo caseado, nós fazemos 2 pontos baixos. Um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Aqui nós já temos 4 pontos baixos. Dentro do caseado seguinte, nós fazemos 2 pontos baixos e um ponto baixo no ponto baixo do caseado. Agora, a gente tem 7 pontos baixos. Dentro do próximo caseado, nós também vamos fazer 2 pontos baixos, um ponto baixo no ponto baixo do caseado. Então, agora nós temos 10. Agora, dentro do caseado seguinte, nós fazemos 2 pontos baixos e um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado, ficando com 13. E agora, nós vamos fazer mais 2 pontos baixos dentro do caseado seguinte e um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Agora, nós temos 16 pontos baixos seguidos. Então, nós trabalhamos dentro de 5 caseados. Vamos subir, então, 5 correntes de intervalo, laçamos o fio, saltamos 2 caseados. Aqui dentro do terceiro caseado, nós vamos repetir aqui o lequinho que nós fizemos anteriormente. Então, nós vamos fazer 3 pontos altos, 3 correntes, ainda dentro do mesmo caseado, nós vamos fazer mais 3 pontos altos, 3 correntes, e aqui dentro do mesmo caseado, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Agora, nós fazemos 5 correntes para baixar. Vamos saltar aqui, ó, 2 caseados. No próximo ponto baixo do caseado, nós fazemos um ponto baixo. E agora, nós vamos caminhando, fazendo aqui a carreirinha com 16 pontos baixos seguidos. Ou seja, nos 5 pontos caseados aqui, nos 5 caseados, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos dentro de cada caseado e um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Trabalhando dessa forma, nós ficaremos com 16 pontos baixos seguidos. Então, aqui já trabalhei em 3 caseados, agora eu vou trabalhar aqui, ó, no 4º caseado. Faço também no ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. E agora, eu vou fazer aqui, ó, no 5º caseado. Então, agora eu vou repetir aqui, ó, o meu lequinho. Então, eu vou subir 5 correntes, laço meu fio, salto 2 caseados. No terceiro caseado, eu começo a fazer aqui o lequinho de 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Então, aqui, ó, eu vou seguir trabalhando dessa forma até o final da carreira e daqui a pouco eu volto pra gente iniciar nossa próxima carreira. Bom, pessoal, então terminei aqui a minha carreirinha. Aqui, ó. Então, eu terminei trabalhando nos 3 últimos caseados, assim como eu iniciei trabalhando nos 3 últimos. Então, tenho 10 pontos baixos aqui no início e também no final. Então, aqui, ó, vou subir uma corrente, viro o meu trabalho para o avesso, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo, no ponto seguinte também, eu vou caminhando fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos baixos que eu fiz na carreira anterior, com exceção do último ponto. Então, na carreira anterior, eu comecei com 10 pontos baixos. Nessa carreira, eu vou ficar com 9 pontos, já que eu não vou trabalhar aqui no último ponto, que é o ponto baixo que eu fiz sobre o ponto baixo do caseado. Feito isso, eu vou subir 5 correntes, laço meu fio, venho aqui, ó, dentro do intervalo de 3 correntes que eu fiz aqui do lequinho, aqui eu vou fazer, então, um outro lequinho. Então, aqui eu vou fazer o lequinho completo, são 3 pontos altos aqui, ó, dentro do intervalinho de correntes,
3 correntes, laço meu fio, volto aqui, ó, dentro do mesmo intervalinho e vou fazer mais 3 pontos altos. Fiz o lequinho aqui dentro do primeiro intervalinho, agora eu vou fazer 3 correntes de intervalo, laço meu fio, passo para o próximo intervalinho e vou fazer outro lequinho completo. Então, são 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui, ó, dentro do mesmo intervalinho. Assim. Feito isso, agora eu vou fazer 5 correntes. Venho aqui na minha carreirinha de 16 pontos baixos, eu vou saltar aqui, ó, o primeiro ponto baixo, que é o ponto baixo que eu fiz sobre o ponto baixo do caseado. A partir do segundo caseado, aliás, a partir do segundo ponto baixo, eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, ponto baixo para cada ponto baixo que eu fiz na carreira anterior. Eu não trabalhei no primeiro e também não vou trabalhar no último. Então, fazendo essa diminuição, eu ficarei aqui com um total de 14 pontos baixos seguidos. Então, aqui, pessoal, no último ponto, eu também não trabalho. Então, aqui eu tenho 14 pontos baixos seguidos. Feito isso, eu vou subir 5 correntes de intervalo, laço meu fio, passo aqui para dentro do próximo intervalinho, e aqui eu vou trabalhar um lequinho completo. Então, são 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos aqui dentro do primeiro intervalinho de correntes. Então, eu faço 3 correntes, laço meu fio, passo aqui, ó, pro próximo intervalinho e trabalho aqui um lequinho. Então, são 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Então, agora eu faço 5 correntes para baixar. Salto aqui, ó, o primeiro ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. A partir do segundo, eu caminho fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, com exceção do primeiro e também do último, ficando aí com a carreirinha com 14 pontos baixos. Eu vou seguir trabalhando dessa forma e daqui a pouco eu volto para a gente iniciar nossa próxima carreira. Bom, pessoal, então terminei aqui minha segunda carreirinha. Aqui, ó, saltei o primeiro ponto de base e depois caminhei fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, certo? Então, agora eu viro o meu trabalho aqui para frente, vou subir aqui uma corrente. E agora, a partir da segunda corrente, eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos de base, com exceção aqui da última corrente, do último ponto baixo. Então, aquela corrente que eu subi, ela substitui um ponto baixo, por isso que eu caminho a partir do segundo ponto, certo? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos aqui no início. Agora, eu faço 5 correntes. De acordo com o seu ponto, você pode fazer menos correntes, se você achar que o seu trabalho está ficando aqui com as alcinhas para fora, tá bom? Para o seu trabalho precisa ficar bem puxadinho. Aqui dentro do intervalinho de correntes, eu vou fazer outro lequinho. Então, dentro do lequinho anterior, eu faço um lequinho de 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente apenas, venho aqui dentro do intervalinho que tem entre os lequinhos, aqui é aquele intervalinho de 3 correntes que eu fiz entre os lequinhos da carreira anterior, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos dentro
aqui do intervalinho de correntes que eu tenho entre os lequinhos da carreira anterior. Vou fazer uma corrente apenas, venho dentro aqui do próximo lequinho, e aqui eu vou fazer outro lequinho de 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos, pegando aqui, ó, dentro do intervalo de correntes do lequinho da carreira anterior. Então, eu abri aqui um lequinho de 2 pontos altos aqui, ó, entre os lequinhos, nessa terceira carreira. Agora, eu vou fazer aqui 5 correntes para baixar. Salto o primeiro ponto de base, a partir do segundo, eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos de base. E assim como eu saltei o primeiro, eu também vou saltar o último. Então, nessa carreirinha, eu fico com 12 pontos baixos seguidos entre os motivos. Então, aqui, ó, no último ponto eu não vou trabalhar, eu subo 5 correntes, laço meu fio, venho dentro do intervalo de correntes aqui do meu lequinho, e eu vou fazer, então, outro lequinho de 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro do intervalo. Uma corrente, passo aqui para dentro das 3 correntes que eu fiz entre os lequinhos na carreira anterior. Vou fazer 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos aqui dentro do intervalinho. Uma corrente, venho dentro do próximo lequinho e trabalho outro lequinho. Então, são 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Então, agora eu faço 5 correntes para baixar. Salto aqui o primeiro ponto, a partir do segundo ponto, eu caminho fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Assim como eu soltei o primeiro, eu também vou soltar o último, fazendo então a diminuição, e nessa carreira eu terei 12 pontos baixos entre os motivos. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até o final da carreira. Vou adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente fazer a nossa próxima carreira. Bom, pessoal, então eu terminei aqui minha terceira carreira, soltei aqui, ó, um ponto de base e depois eu fui caminhando fazendo um ponto baixo para cada ponto. Vou subir então uma corrente, viro o meu trabalho aqui para o avesso. A partir do segundo ponto eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos de base. Fiz a partir do segundo ponto porque a corrente que eu subi já equivale a um ponto baixo. Aqui no início, nos cantinhos, eu salto apenas o último ponto de base aqui, ó. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 5 correntes, laço meu fio, venho dentro do intervalinho de correntes do meu primeiro lequinho, eu vou fazer aqui outro lequinho. Então, são 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, é lequinho dentro de lequinho, como foi feito aqui nas carreiras anteriores. Agora, eu faço uma corrente de espaço, venho aqui no primeiro ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto aqui, ó, no primeiro ponto do próximo lequinho de 2 pontos altos. No segundo ponto, também faço um ponto alto. Aqui dentro do intervalinho de correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Faço 3 correntes. Volto para dentro do intervalinho, vou fazer mais 2 pontos altos. E agora eu faço um ponto alto no próximo ponto e um ponto alto no ponto seguinte. Feito isso, eu vou fazer uma corrente, passo aqui para dentro do próximo lequinho
e vou repetir o lequinho. Vou fazer, então, 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, agora eu faço 5 correntes para baixar. Salto aqui um ponto, a partir do segundo ponto, eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, com exceção do primeiro e também do último, e trabalhando aqui a diminuição, eu ficarei com um total de 10 pontos baixos seguidos entre os motivos. Certo? Assim. Então, essa aqui é a única diferença na carreirinha. Eu trabalho aqui, ó, 2 pontos altos, um ponto em cada ponto de base do lequinho de 2 pontos que eu fiz na carreira anterior. E eu trabalho outro lequinho dentro do lequinho, só que lequinho de 2 pontos altos. Então, aqui, ó, vou subir, então, 5 correntes. Venho aqui dentro do primeiro leque, eu vou trabalhar um lequinho de 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente de intervalo, pego aqui, ó, o lequinho do meio, o lequinho de 2 pontos altos. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto, no próximo ponto também um ponto alto. Chegando aqui dentro do intervalinho, eu vou fazer 2 pontos altos, faço 3 correntes, volto para dentro do intervalinho e faço mais 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto e um ponto alto no ponto seguinte. Uma corrente, e agora eu passo aqui para dentro do próximo lequinho e vou fazer aqui o lequinho de 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Assim. Feito isso, eu vou fazer, então, aqui, ó, 5 correntes para baixar. Salto o primeiro ponto, a partir do segundo ponto, eu caminho fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Assim como eu saltei o primeiro, eu vou saltar o último. E dessa forma, fazendo a diminuição, eu ficarei com 10 pontos baixos seguidos entre os motivos. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até o finalzinho da minha carreira. Bom, pessoal, então finalizei aqui minha quarta carreira da mesma forma que para finalizar, eu salto somente o primeiro ponto e depois eu caminho fazendo um ponto para cada ponto. Então, agora eu faço uma corrente para dar altura de um ponto baixo, viro o meu trabalho, caminho aqui, ó, fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos restantes, com exceção do último ponto. Feito isso, eu vou subir aqui 5 correntes. De acordo com o seu ponto, você pode subir mais correntes ou menos. Depende aí do trabalho de cada um, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, dentro do primeiro leque e vou fazer 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos dentro do intervalinho de correntes do meu primeiro lequinho, como tem sido feito aí nas carreiras anteriores, certo? Agora, eu faço 5 correntes, laço meu fio, salto todos os pontos aqui do meu próximo lequinho, venho aqui, ó, dentro do próximo intervalinho de correntes e vou fazer
outro lequinho. Agora um lequinho aqui de 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Então, agora eu faço 5 correntes, laço meu fio, venho aqui dentro do meu próximo lequinho e vou repetir o lequinho de 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Assim. Feito isso, eu vou fazer aqui, ó, 5 correntes, salto um ponto de base, a partir do segundo eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos. Como eu saltei o primeiro, eu também vou saltar o último, e se eu fiz 10 pontos baixos entre os motivos na carreira anterior, nessa carreira eu ficarei com 8 pontos baixos entre os motivos. Certo? Então, agora eu subo aqui, ó, 5 correntes, e eu vou trabalhar aqui no meu segundo motivo exatamente como eu fiz no meu primeiro motivo. Certo? Vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente fazer a nossa próxima carreira. Bom, pessoal, então, terminei aqui a minha quinta carreirinha. Agora, eu vou subir, então, uma corrente, viro o meu trabalho aqui para o avesso. Essa já é a minha penúltima carreira. Eu vou fazer um ponto baixo no próximo ponto, um ponto baixo no ponto seguinte e um ponto baixo no próximo ponto. Então, aqui eu fico com 4 pontos baixos, porque nessa carreira eu vou soltar aqui os 2 últimos pontos de base. 4 pontos baixos contando com a corrente que eu subi, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui, ó, 5 correntes, laço meu fio, venho aqui dentro do lequinho da carreira anterior. E aqui eu vou fazer um lequinho dentro do lequinho, como foi feito nas carreiras anteriores. Então, são 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos aqui dentro do intervalo de correntes do leque. Certo? Fiz, então, aqui o lequinho, agora eu vou fazer 5 correntes, laço meu fio, e agora aqui, ó, eu faço um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no ponto seguinte. Então, trabalhei um ponto alto em cada um dos pontos altos da carreira anterior. Cheguei aqui dentro do intervalinho de correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu tenho aqui 6 pontos altos seguidos. Feito isso, eu vou fazer 3 correntes, laço meu fio, volto aqui para dentro do mesmo intervalinho de correntes e vou fazer mais 3 pontos altos. Fiz aqui os 3 pontos altos, agora eu caminho fazendo um ponto alto para cada um dos pontos de base. Certo? Assim. Agora, eu vou fazer aqui 5 correntes, laço meu fio, venho aqui dentro do intervalinho de correntes e vou fazer aqui o meu lequinho. Então, dentro do lequinho da carreira anterior, eu vou fazer outro lequinho de 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos aqui dentro do intervalinho de correntes do lequinho da carreira anterior. Assim. Faço 5 correntes para baixar. E agora, eu salto aqui, ó, um ponto baixo da carreira anterior. A partir do segundo ponto, eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos de base, com exceção também do último ponto. Então, eu não trabalho nem no último e também não trabalhei no primeiro. Então, aqui eu fico com 6 pontos baixos seguidos. Vou subir, então, 5 correntes,
laço meu fio e agora eu vou repetir aqui nesse motivo exatamente como eu fiz no primeiro motivo. É um lequinho dentro de lequinho. Faço agora as 5 correntes, laço meu fio, venho aqui dentro do lequinho que está no meio, eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada um dos pontos. Chegando aqui dentro do intervalinho de correntes, eu faço 3 pontos altos. Faço, então, as 3 correntes. Volto para dentro do intervalinho e faço mais 3 pontos altos. E agora, eu caminho fazendo um ponto alto para cada um dos pontos. Assim. Feito isso, eu faço as 5 correntes, laço meu fio e agora eu vou repetir aqui um lequinho dentro do meu outro lequinho aqui do motivo. Então, é só seguir trabalhando dessa forma, por todos os motivos. Chegando aqui nas carreirinhas de pontos baixos, eu trabalho as diminuições, assim como eu fiz nas carreiras anteriores. Certo? Eu vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente fazer a carreirinha de acabamento. Bom, pessoal, então, finalizei aqui a minha penúltima carreira. Agora, para iniciar a minha próxima carreira, eu vou fazer aqui, ó, 4 correntes. Viro o trabalho aqui para frente. Você pode fazer 5 correntes de acordo com o ponto, tá bom? Essa aqui, na última carreirinha, eu gosto de fazer 4 correntes. Aqui, dentro do intervalinho de correntes do meu primeiro lequinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Com o segundo ponto alto, eu vou fazer um picô de 3 correntes. Laço meu fio, volto para dentro do intervalinho e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, quando eu fizer aqui o segundo ponto alto, eu vou fazer também um picô. Então, dessa forma, eu vou trabalhando os bloquinhos de 2 pontos altos. E com cada bloquinho, eu vou fazer aqui um picôzinho de 3 correntes. Até eu conseguir aqui dentro do intervalinho de correntes, um total de 4 bloquinhos de 2 pontos altos. Fiz, então, aqui os 4 bloquinhos de 2 pontos altos. Com cada bloquinho, eu fiz aqui um picô de 3 correntes. E agora, eu vou fechar, passando aqui a minha agulha no intervalinho de correntes que eu fiz na carreira anterior. Feito isso aqui, eu vou subir 5 correntes, laço meu fio, venho dentro do intervalinho de correntes do meu lequinho do meio. E aqui dentro, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu laço meu fio 2 vezes, passo aqui, ó, dentro do intervalinho de correntes, busco meu fio, volto, alongo, uma laçada eu tiro 2, uma laçada eu tiro 2, uma laçada eu tiro 2. Então, tenho um ponto alto duplo. Novamente, eu laço meu fio 2 vezes, passo aqui dentro do intervalinho de correntes, busco meu fio, volto, alongo. Uma laçada, tiro 2, uma laçada, tiro 2, uma laçada, tiro 2. Aqui eu tenho, então, 2 pontos altos duplos. Nesse segundo ponto alto duplo, eu vou fazer um picô de 3 correntes. Laço, então, o meu fio 2 vezes e vou fazer aqui mais um bloquinho de 2 pontos altos duplos. Feito aqui o bloquinho, eu vou fazer aqui, ó, um picôzinho de 3 correntes, pegando o último ponto alto duplo. Dessa forma, eu vou trabalhar até obter aqui 4 bloquinhos de 2 pontos altos duplos. Então, da mesma forma que eu trabalhei no lequinho anterior, eu vou trabalhar nessa. A única diferença é que aqui eu vou fazer pontos altos duplos.
Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 2 pontos altos duplos. Com cada bloquinho, eu fiz um picô de 3 correntes. Agora, para baixar, eu vou fazer, então, 5 correntes. Venho aqui dentro do intervalinho de correntes da carreira anterior e faço um ponto baixo. Laço meu fio, agora eu vou passar aqui para dentro do próximo intervalinho de correntes, aqui do meu próximo lequinho, e vou trabalhar os meus bloquinhos de 2 pontos altos. Com cada bloquinho, eu faço aqui um picô de 3 correntes. Então, eu faço aqui, ó, 2 pontos altos, um picô de 3 correntes. E assim eu vou trabalhando até eu ficar com um total de 4 bloquinhos. Fiz aqui, então, os 4 bloquinhos, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer aqui, então, 4 correntes. E prendo aqui com um ponto baixo, no ponto baixo que eu tenho aqui mais centralizado. Aqui, como eu tenho 6 pontos baixos, eu vou soltar o primeiro e o segundo eu venho aqui no terceiro. Você pode trabalhar no terceiro ou no quarto, tá bom? Então, agora a gente sobe aqui, ó, 4 correntes. Laçamos o fio e agora a gente já passa aqui pro próximo lequinho, trabalhando os bloquinhos de 2 pontos altos. E com cada ponto alto a gente faz um picô de 3 correntes. Então, nós vamos trabalhando essa carreirinha de acabamento em todos os motivos. Olha só como fica lindo o nosso motivo. Eu vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente finalizar. Bom, pessoal, então, para finalizar aqui, eu vou fazer as 4 correntes. E agora eu fecho com um ponto baixo, aqui, ó, no último ponto de base. Faço mais uma corrente, aqui alongo. E agora, para fazer aqui o acabamento dessa corrente alongada, aqui, ó, eu vou puxando, passando aqui, ó, nas alcinhas dos pontos, passando aqui carreira a carreira, até chegar aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou virar aqui do avesso. E aqui eu vou pegar, passar aqui a minha agulha por dentro aqui da bainha do meu tecido. E vou puxar o que sobrou aqui do fio. Então, aqui tá meio complicado por causa da etiqueta. Vou passar aqui, ó. Vai passar aqui. Aqui eu não consegui por causa da etiqueta que tava aqui, eu cortei. Então, agora que tem aqui, eu já puxei o fio e aqui eu vou cortar o excesso. Bom, pessoal, então esse é o nosso modelo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo e também na tela final o link com o passo a passo de um barrado muito lindo, muito fácil de fazer. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!